Vamos para a palavra de hoje. O título da palavra de hoje é Renovo. Isaías capítulo 40, versículo de número 25. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Isaías 40, 25. Irmãos, deixa eu dar um recado aqui, que eu já falei lá em Espírito Santo do Pinhal, que a nossa igreja é uma igreja que crê no Espírito Santo, amém? É uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. E uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, não é uma igreja que vive de boca fechada. Irmãos, não dá para a gente vir no culto e ser um espectador. Não é o que nós somos como igreja. Então, aos visitantes que estão hoje, as pessoas que estão aqui conosco poucas vezes, me entenda que a nossa igreja, ela crê no Espírito Santo. E os da casa, você sabe disso. Então, à medida que Deus falar com você, você glorifica, amém, queridos? Você dá glória a Deus, você dá aleluia. Culto não é lugar para ficar de boca fechada. Culto é lugar para glorificar, lugar para exaltar o nome do Senhor. A gente não vem no culto para assistir, a gente vem no culto para entregar um culto a Deus. Imagina você vir para o culto para entregar um culto a Deus, ficar o culto inteiro assim, ó. O que você está entregando? Estou entregando na minha mente. Não, aqui não é lugar de entregar na mente. Na mente você entrega no teu trabalho, no trânsito, qualquer outro lugar. Aqui é lugar de cultuar, aqui é lugar de glorificar, aqui é lugar de levantar a mão, aqui é lugar de aplaudir. Aqui não é lugar de ficar com a mão no bolso olhando para o outro. Você não vem para a igreja para assistir um show, para assistir uma apresentação, para assistir uma palestra. Você vem para a igreja para cultuar o Senhor, para cantar louvores a Ele, para clamar no nome de Jesus. Amém, queridos? Então não fique de boca fechada no culto. E não venha no culto para ser um espectador. Venha no culto para entregar um culto ao Senhor. E que no final dele você tenha orgulho e alegria do culto que você pôde entregar ao Senhor, tá bom? Então deixa o Espírito Santo falar com cada um de nós aí e vai glorificando a Ele. O título da palavra de hoje então é Renovo. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 25. Diz assim esse texto: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada um pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Glória a Deus. Pode se assentar. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Espírito Santo, fala no nosso coração. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Voz que é santa, que é poderosa, voz incomparável. E a liberdade e legalidade ao Senhor nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quer que eu troque de microfone? Que hoje é isso aqui. Ou pode seguir nesse aqui? Pode seguir? Beleza. Queridos, o esgotamento espiritual, ele é tão real quanto o esgotamento físico. E a gente bem sabe que, de uma maneira natural, o esgotamento físico, ele é resultado de forças extremas, atividades intensas que a gente vai realizar no nosso dia a dia. Quem nunca teve que sair da rotina em um dia, fazer mais força do que o comum, andar mais do que o comum, e chegou no final do dia extremamente exausto e cansado? Acho que todos nós já tivemos essa experiência, talvez alguns até mais recorrentes
do que outro. E o esgotamento espiritual é tão real quanto. Assim como o seu corpo precisa de renovo, o seu espírito também precisa de renovo. As duas coisas que mais fazem, se necessário, ao homem é a água e o sono. A comida é extremamente importante, mas uma pessoa morre mais rápido e ela perde os sentidos e enlouquece mais rápido por causa do sono. Ela morre mais rápido por causa da falta da água e ela enlouquece, ela perde os sentidos por causa do sono. E infelizmente, através da história, a gente vai ver que não deixar a pessoa dormir foi usado por muitas vezes como método de tortura, realmente em situações extremas. Por quê? Porque o nosso corpo precisa do descanso. Nós somos a maior parte daquilo que somos como seres humanos de água. E a gente não pode viver sem água, porque senão o nosso corpo morre. Nós não podemos viver sem dormir, porque senão nós vamos adoecer, né? A grosso modo, mas a muito grosso modo, se nós não dormirmos, é como se a gente começasse a fritar, né? Isso é bem a grosso modo, tá? O nosso cérebro, os nossos neurônios, a gente vai perdendo o sentido e assim por diante. Eu estou trazendo essa comparação porque você já deve ter vivido experiências de extrema sede, de extremo cansaço, de extremo sono, e você só se recuperou ali depois de você descansar, parar, porque você precisou renovar e recompor as suas forças. Só que a gente não tem o entendimento que isso também acontece no nosso espírito, que a gente precisa desse renovo, a gente precisa desse momento de renovar as nossas forças espirituais. E a gente vai ter momentos da nossa vida onde as nossas lutas espirituais serão mais intensas do que em outras estações. Existem estações mais difíceis do que as outras, sim ou não? Existem momentos que você tem coisas para se resolver, mas parece que a vida se torna mais fluida. Mas tem outros momentos, irmãos, que parece que para cada lado que você olha tem um problema novo chegando na sua vida. Estações que vão requerer de você muita coragem, posicionamento e realmente entendimento espiritual. E talvez muito desse desgaste emocional é reflexo daquilo da gente querer fazer do nosso jeito, no nosso tempo e na nossa vontade. O livro de Isaías 40 que a gente leu, Deus está usando a boca do profeta Isaías para questionar o seu povo, como se o povo tivesse se esquecido de quem o seu Deus era, daquilo que Deus poderia fazer e daquilo que Deus poderia realizar, como se Deus tivesse perdido a autoridade e o governo. E às vezes, por sermos tão imediatistas, né, e queremos de fato colocarmos o nosso eu muitas vezes à frente de qualquer outra necessidade de outra pessoa, nós queremos que Deus nos atenda prontamente. Nós queremos que as coisas aconteçam prontamente, e às vezes as coisas não acontecem prontamente, não são respondidas prontamente, e a gente entra nessa questão espiritual, às vezes que a gente vai se sentindo cansado, fraco, pequeno, incapaz muitas vezes de algumas situações. As pessoas têm se tornado com o tempo, infelizmente, cada vez mais intolerantes. Parece que as pessoas têm desenvolvido uma capacidade de ter raiva do outro muito mais fácil. As pessoas têm tido cada vez menos empatia. As pessoas têm se perdido emocional e espiritualmente. Por isso, nessa noite eu vim aqui para dizer ao seu coração algo que Deus falou comigo essa semana. Eu posso renovar você, posso renovar o seu coração. E às vezes a gente entra num processo tão assim, da nossa prática religiosa e da vida que a gente leva, que a gente se esquece de como é ser renovado por Deus, de como é ter as nossas forças renovadas pelo Senhor. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a gente vai ler um segredo que o apóstolo Paulo nos deixa claro e traz até um ânimo no nosso coração quando ele diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a
cada dia. Nós perecemos nesse mundo, nós envelhecemos nesse mundo, nós perdemos os nossos anos nesse mundo, mas o nosso espírito, ele é renovado no Senhor dia após dia. As pessoas têm estado desanimadas espiritualmente, fracas espiritualmente, cansadas espiritualmente. Isso deveria ser o contrário. Devia ser que a cada dia, ou a cada novo dia, a cada novo amanhecer, nós nos renovássemos no Senhor. Sabe a certeza que você tem de que, eu preguei esses dias e falei isso, mas a certeza de que você tem que amanhã você vai acordar e o dia vai raiar? Essa é a certeza que a gente tem que ter, que as nossas forças serão renovadas no Senhor todas as manhãs. Você não precisa ficar esperando às 10 segundos para meia-noite, dizendo assim: será que vai virar meia-noite agora? Será que vai vir? Não, porque é algo que você sabe que vai acontecer. Querendo você ou não, vai acontecer. É uma lógica simples essa, mas às vezes a gente não consegue entender que o Senhor, o nosso Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de todos os tempos, de todas as eras, Ele também usa o seu poder, Ele também usa a sua grandeza, Ele usa a sua glória para cuidar de nós e para renovar as nossas forças. Não queira renovar as suas forças em outro lugar que não seja na presença de Deus. Muitas pessoas têm perdido a sua fé e têm desanimado espiritualmente, porque estão se acostumando a viverem uma vida sem a manifestação do poder de Deus, sem as manifestações dos sinais do cuidado de Deus. A palavra vai me lembrar que os sinais, do poder, do sobrenatural e da glória do Senhor seguiriam aqueles que crerem. Mas o grande entendimento que a gente precisa ter é que esses sinais que seguiriam aqueles que crerem, e baseado até naquilo que eu tenho ensinado pela palavra de Deus e pregado nos domingos, não são só milagres extraordinários, são sinais de livramento, sinais do cuidado, sinais de portas abertas, coisas que você vê que realmente foi a mão de Deus que proporcionou para você. São sinais da manifestação do poder de Deus. Então tem muita gente vivendo os seus dias sem a manifestação do poder de Deus. Tem muita gente vivendo os seus dias sem oração, sem clamar a Deus, sem orar ao Senhor, sem buscar a presença dEle. Tem muita gente vivendo os seus dias e entrando num desgaste emocional terrível, porque não tem buscado consagração e santidade, e não tem se colocado em disposição a crescer. Um dos reflexos, ou melhor, uma das circunstâncias que nos levarão a sermos renovados dia após dia, é o nosso processo de crescimento espiritual. Porque, pensa comigo, quanto que um bebê dorme? Hoje talvez alguns aí desregulam um pouquinho, né? Mas tecnicamente, um bebê precisa de horas de sono constantes. Ainda que não seja por um período grande ou no mesmo tempo, o bebê, vai picotando o seu sono várias vezes no dia. Mas à medida que cresce, o sono vai regulando e ele vai dormindo menos, vai ficando mais acordado, porque as estações vão mudando e ele vai crescendo. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos buscar crescimento em Deus, para que nós possamos realmente amadurecer nele, para que nós possamos entender as estações que a gente está vivendo, e ainda que elas sejam estações difíceis de serem enfrentadas espiritualmente, a gente viva renovo no Senhor todos os dias. A gente consiga alcançar esse lugar onde o nosso coração vai ser visitado por esse amor de Deus. Muitas pessoas não conseguem alcançar um renovo espiritual, renovo das suas forças mesmo, porque elas não têm rotina espiritual. Queridos, vamos ser muito sinceros aqui. Não há como você servir ao Senhor se você não aplicar rotina espiritual na sua vida. Rotinas de jejum, de oração, de leitura da palavra.
Todas as vezes que alguém chega e me fala: pastor, eu quero ler a Bíblia, me ajuda. Eu falei: começa pelos evangelhos. Mas não precisa ler um evangelho inteiro todo dia, não. Leia um capítulo, leia uma história, escreva sobre aquilo que Deus está falando no seu coração, medita naquela leitura, medita naquilo, fala: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? As pessoas não têm desenvolvido uma rotina espiritual. Irmãos, eu já disse isso aqui, eu vou repetir aqui, nesse quesito do renovo, de algumas coisas que Deus trouxe no meu coração. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente realmente olha e fala assim: Senhor, será que nós vamos dar conta dessa fase? Senhor, será que nós vamos dar conta disso? Aí Deus vem e fala assim: eu posso te renovar. Diga para alguém: Deus pode te renovar. Amém ou não? Uma coisa aqui: não deixa a frieza entrar no seu coração. Não deixe o seu coração se esfriar. Por mais que a rotina do seu dia seja intensa, não deixe o seu coração se esfriar. Mostre amor, comprometimento com as coisas de Deus. Pastor, eu tenho zelo pelas tuas coisas. Senhor, eu tenho amor pelas tuas coisas. Se nós não acordarmos nesse tempo, nós não desfrutaremos desse lugar de renovo. Nós, para renovarmos o nosso corpo físico, nós precisamos de horas de sono. Nós precisamos de dias, às vezes, para renovar as nossas forças. Irmãos, às vezes você está precisando gastar isso na intimidade da presença de Deus. Nem naquele lugar e ficar ali: Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, é como o Cainão um dia pregou lá em Pinhal. Ele disse como o tema da mensagem: oi, olha eu de novo. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou aqui de novo. Senhor, estou aqui de novo. Deus, eu estou aqui mais uma vez. Não deixe o seu coração se esfriar pelas coisas de Deus. Não deixe o seu coração se esfriar pelo desejo de estar na presença de Deus. Quando nós deixamos o nosso coração se esfriar, nós vamos nos distanciando. Já teve aquela amizade que não saía da sua casa, que convivia com você, falava com você o dia inteiro, e de repente houve distanciamento, houve um esfriamento, e às vezes hoje não tem nem contato mais, e às vezes não aconteceu nenhum problema, foi um processo das coisas naturais. A gente não pode permitir que isso aconteça no nosso relacionamento para com Deus. Eu não posso permitir que o meu coração se esfrie ao ponto de me distanciar e me deixar insensível às coisas de Deus. Eu não posso. Meu coração tem que estar conectado nele. Muitas pessoas hoje, entenda, eu sou totalmente a favor de tecnologia na igreja, e se eu pudesse a gente teria 2 câmeras profissionais, né? Ia assim, ter um computador de última geração, né? E tudo mais. Irmãos, é o sonho do coração da gente, né? Mas tem gente que está usando o culto online como desculpa para não vir na igreja. Ah, você não está no culto, eu estava online. Culto online é uma bênção. Quem está conectado, glória a Deus pela sua vida. Mas para você que está conectado e pode estar na presença de Deus, não troque a casa de Deus para ficar na sua casa. Quando a gente não pode estar aqui, glória a Deus, seja abençoado aí onde você estiver. Mas quando você pode estar, não troque esse lugar. Satanás, ele é astuto para desviar o nosso coração, irmãos. E às vezes a gente desvia estando na igreja. A gente desvia dentro do templo, achando que está fazendo a coisa certa, mas com o coração longe de Deus. Porque a gente está num esgotamento espiritual, a gente está frio espiritualmente. Então eu estou aqui nessa noite para dizer ao seu coração também: irmão, desperta. Há um novo dia, há um novo tempo para você. E nesse novo dia, nesse novo tempo que o Senhor preparou para você, o seu coração tem que queimar pela presença dEle. O livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, 25 nos faz um alerta e diz assim: e não nos deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas, olha que lindo esse ponto, encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O que fala?
encorajemo-nos mutuamente. Sabe o que é isso? E aí, vai no culto hoje? Ah, não sei. Vai sim, em nome de Jesus. Amém? Ah, você não foi no culto? Ah, não foi. Larga de preguiça e vai para o culto. Larga de desculpa e vai para a igreja. Você está entendendo, irmão? Aí, estou triste, estou cansado. E eu não estou menosprezando dor de ninguém não, tá? Isso é constatação pastoral. Ai, são tantas lutas, irmãos. E aí a gente quer que Deus renove, quer que Deus faça. Pastor, mas Deus pode, irmãos, Deus pode, Deus faz. Mas Deus não é prateleira de supermercado para ser procurado só quando você tem necessidade. Deus tem que ser Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos dias. É uma coisa simples do cotidiano que às vezes a gente nem se dá conta. Mas uma folha, tecnicamente, enquanto ela está ligada na árvore, ela está viva. Se ela cair da árvore e ela estiver longe da árvore, ela vai morrer. Se nós estivermos longe da presença de Deus, nós cairemos, nós desfinharemos, nós secaremos. Então nós precisamos estar conectados. A igreja não salva, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. É o lugar onde a gente deixa tudo e vem cultuar. Quando a gente sai da nossa casa e vem para a igreja cultuar, a gente está dando uma mensagem dizendo: Senhor, me importa agora, nesse momento, mais a Tua presença do que qualquer outra coisa na minha vida. Deus, é esse lugar que eu quero estar. Se nós nos isolarmos, se nós nos afastarmos, se nós começarmos a nos esfriar e deixar que isso tome conta do nosso coração, irmãos, é daí para pior. É daí para pior. Então a gente precisa ter um alerta muito grande no nosso coração. Eu preciso de renovo. E assim como o corpo precisa dormir, precisa da água, a gente precisa do descanso. Nosso lugar de descanso é a presença de Deus. Nosso lugar de descanso é aqui nesse momento que você está sentado ouvindo a palavra. Seu coração está sendo cheio da palavra. Seu espírito está sendo renovado. Traga no teu coração a lembrança daquilo que o Senhor já fez por você. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Diz o seguinte esse texto: Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. É um alerta do Senhor, claro, à igreja. É um alerta a nós, que nós precisamos trazer no nosso coração o famoso primeiro amor, as primeiras obras, o envolvimento, a doação, a entrega do nosso coração. Jesus está fazendo um destaque aqui, dizendo sobre as pessoas que abandonaram o primeiro amor. E porque abandonaram o amor ao Senhor, elas se esfriaram espiritualmente, deixando de praticar as obras. Irmãos, quando nós deixamos o nosso coração se esfriar e nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da igreja, nós deixamos de praticar as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nós deixamos de exercer um ministério, nós deixamos de abençoar a vida de pessoas. Isso se torna um reflexo que vai gerar uma morte espiritual na nossa vida. Mas Jesus está dizendo, a igreja aqui está dizendo ao nosso coração: lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde o teu coração começou a esfriar, lembra-te de onde você permitiu que o seu coração esmorecesse, aonde a sua fé se perdesse. Volta naquele lugar. E ele está dizendo assim, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Ele está dizendo, é quando você está em atividade, é quando você se envolve, é quando você se entrega, que seu coração é reavivado, a sua vida é renovada. Diferentemente do corpo físico, que ele precisa parar, o nosso lugar de renovo é na oração, é na consagração, é no serviço a Deus, é no envolvimento com a igreja. É quando a gente se doa, é quando a gente se entrega, buscando experiências espirituais em Deus, mergulhando em um lugar que talvez a gente ainda não viveu.
A gente não vai dominar o nosso coração e os nossos sentimentos. Talvez em algum momento da nossa vida nós nos sentirmos abatidos por alguma coisa, mas a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. Se eu posso dar um conselho a você, proteja os seus ouvidos dos semeadores do desânimo. Está cheio, irmãos. Está cheio de pessoas prontas para semear o desânimo no coração dos outros. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 3. Livro de Jó, 34, 3 diz assim: Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Pergunta básica: depois que você colocou alguma coisa na boca, tem como não sentir o sabor? Depois que você colocou alguma coisa na sua boca, tem como você não sentir o sabor? Sim ou não, igreja? Pelo amor de Deus, não tem. Você colocou algo na sua boca, ainda que você não tenha conhecimento, né, exato do que você está sentindo como sabor, você vai sentir. E Jó está dizendo assim: assim como a sua língua distingue cada sabor colocado nela, o seu ouvido prova das palavras que ele recebe. Então tem algumas coisas que você ouve e que vão entrar no seu coração, vão atingir você. Agora pergunta: quando você põe alguma coisa na sua boca que você não gostou, o que você faz? O que você faz? Não, eu como porque eu gosto de coisa ruim. Se a gente colocou um negócio na boca que não gostou, irmãos, é automático. Às vezes em algum lugar por educação só, quer mais? Não, estou cheio. Mas tecnicamente, se a gente prova alguma coisa que a gente não gosta, a gente cospe, põe para fora. Por que aquilo que a gente ouve, que a gente não gosta, a gente se alimenta daquilo de forma constante, a gente não põe para fora? A gente ouve às vezes coisas que a gente não gosta, a gente fica remoendo. Já ficou remoendo alguma coisa que as pessoas falaram para você? Já ficou falando assim: ai, eu queria ter respondido na hora, mas subiu um sangue aqui assim, ó. Por quê? Por que você não jogou fora? Por que você não repeliu aquilo naquele momento? Mas não, aquilo que entra por aqui a gente fica remoendo assim. Eu vou contar um negócio para vocês, irmãos. Eu recebi uma mensagem na função que eu estou exercendo. Imagina uma pessoa brava, descendo a língua, literalmente, com paciência, respondendo. Ela sempre muito brava nas pontuações. Aí terminou. E aí no final terminei assim, ó: obrigado pelo seu contato e que Deus abençoe grandemente o seu dia. Aí ela respondeu com uma mãozinha: amém. 25 minutos depois, é sério, eu fiquei dando risada depois, irmão. Exatamente 25 minutos depois, as pessoas retornou para mim com a mensagem: é só Deus mesmo, porque se for esperar das pessoas a gente morre. Eu fiquei assim, ó: o que essa pessoa ficou remoendo 25 minutos essa mensagem? Porque ela começou rude, foi amansando, terminou com a mãozinha de amém. 25 minutos depois ela manda uma dessa. Falei: Deus. Então tem as pessoas que pegam palavras que foram lançadas para ficar remoendo dias, semanas. Irmãos, não é minimizar a tua dor, o teu sofrimento, ou daquilo que fizeram contra você, não. Mas tem gente presa a um abandono, a uma rejeição, a uma palavra, a uma traição e assim por diante. Ei, Deus tem renovo para a tua vida. Se liberta dessa fase. Joga isso fora. Fala: isso não me pertence mais. Eu não vou ficar remoendo isso, não. Eu quero renovo da parte de Deus na minha vida. Quero renovo, quero ser transformado. Feche o seu coração para que os disseminadores do desânimo não acessem a ele.
Não tem como às vezes você deixar de conviver, mas não permita que essas pessoas acessem o seu coração. Não deixe elas contaminarem você. Preste atenção no que eu vou falar, de algo que Deus falava comigo. Talvez milhares de pessoas não conseguiram usar todo o seu potencial durante a sua vida, porque deram ouvido aos desanimadores. Aquelas pessoas que só foram levantadas por Satanás para influenciar o seu coração pela maldade. Aquela pessoa que veio no teu caminho só para tentar te desanimar, e você deixou aquela palavra entrar no seu coração, e um projeto que era para prosperar através da sua vida não saiu do papel porque você deixou o desânimo entrar no seu coração. Um ministério, um chamado que Deus tinha para você, você não saiu daquele lugar, você travou naquele lugar porque alguém pisou na bola com você, porque alguém errou com você, porque alguém falhou com você, porque alguém te deu uma palavra de atravessada e você deixou entrar no seu coração, você não seguiu e você travou toda a sua vida por causa daquilo. Irmãos, eu amo a sua vida e louvo a Deus pelo amor que você tem a mim e as igrejas têm demonstrado a nós. Mas irmãos, eu sou tão falho quanto você. Nosso maior exemplo diário é Jesus Cristo, o Senhor. Eu já tive muitas decepções com pessoas e líderes sobre a minha vida, inúmeras, umas mais leves e outras mais fortes. Assim como eu sei que eu já decepcionei muita gente, e talvez continuo decepcionando e vou decepcionar, às vezes nem por intenção, mas porque acontece. Mas eu estou dizendo para você, não pare, não se trave se alguém pisar na bola com você. Quem fere você, quem às vezes pisa na bola com você, quem libera uma palavra de desânimo para a sua vida, é tão falho quanto você. Ah, mas alguém que estava na igreja não deveria errar. Assim como você não deveria ter rancor de ninguém que às vezes pisa na bola com você. Assim como você deveria liberar o perdão. Então não trave o seu coração no desânimo. Mantenha um estilo de vida aonde você seja renovado diariamente. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Vai nos ensinar assim essa palavra. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado. Sendo renovado a cada dia. Quanto nós temos buscado para que o nosso coração, a nossa vida realmente seja renovada em Deus? Quanto a nossa vida tem sido transformada pela presença de Deus? Quanto nós temos feito da nossa parte? Qual tem sido a disponibilidade do nosso coração em nos empenharmos em sermos melhores do que ontem? Em participarmos das reuniões de oração da igreja? Quanto você tem se empenhado para participar dos GCs da igreja, para ter um momento de comunhão com os irmãos e estudar mais profundamente a palavra? Quanto que você tem feito da sua parte para buscar renovo? Quanto você tem meditado da palavra de Deus? Irmãos, é decisão nossa. Romanos 12, 2, a parte A desse versículo vai nos dizer o seguinte. Romanos 12, 2: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quer um conselho? Transforme a sua mente em Deus e através da sua palavra, até que aqueles que te conheciam lá, alguns anos atrás, não consigam te reconhecer hoje pela mudança benéfica que você viveu pela palavra de Deus. Ah, antes era alguém que só ficava chorando, antes era alguém que só ficava se lamentando, antes era alguém que estava perdido e sem rumo e sem direção, mas hoje eu sou alguém transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a unção do Senhor entrou sobre a minha vida, renovou a minha vida e me tornou uma nova pessoa. Jó capítulo 14, versículo 7 diz que até mesmo, Jó 14, 7, até mesmo a árvore cortada tem mais esperança, porque se for cortada voltará a brotar e dar novos ramos. O Senhor tem um novo dia, o Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas. Às vezes parece que cortaram os nossos galhos, mas é a chance de brotar ramos novos e nós nos tornarmos mais fortes ainda para a honra e glória do Senhor.
Que seu coração se renove nele. E eu vou concluir dizendo aquilo que o Senhor falou, e eu já falei 2 vezes aqui, e pela última vez eu vou falar. O Senhor pode te renovar. Ele pode renovar a sua força. Ele pode renovar o seu entendimento.